Fazermos 28 gramas de um perfume jasmim, é preciso encher uma sala de botões florescendo, botões novos. Segundo uma vez estilada, essa fragrância é externa, é eterna. Uma casa cheia de botões para fazermos 28 gramas de perfume. E ele conta também que em um túmulo antigo, onde tinha sido sepultada uma princesa, centenas de anos, e junto àqueles restos estava um vaso cheio de perfume do jasmim. E esse vaso estava quebrado. Mas ainda, mesmo com aquele vaso quebrado, onde antes continha o perfume do jasmim, podia perceber o perfume que emanava dele. Mesmo depois de quebrado, esse vaso ainda exalava o perfume do jasmim. Nós somos uma bela flor que nasceu para pensar o pensamento do jardineiro. E quem é esse jardineiro? Nós somos flores de um jardim. E quem é o nosso jardineiro? Quem cuida de nós? E a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 2,16, diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. É uma afirmação, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E aqui a palavra, o escritor diz que nós nascemos para pensar os pensamentos do jardineiro, para termos a mente dele. E a palavra de Deus nos afirma, não diz que nós devemos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E que pensamentos têm passado por nossas mentes? Eu costumo dizer o seguinte: será que Jesus faria isso? Jesus pensaria aquilo que eu hoje estou pensando? Até mesmo em relação ao meu irmão, ao meu vizinho. Nós temos a mente de Cristo. Sua mente deveria ser apenas prolongada da mente de Cristo. A nossa mente devia ser um prolongamento da mente de Cristo. Imagina, irmãos, todos nós pensássemos como Jesus. Como esse mundo seria diferente? Entretanto, há momentos em que não consegue exalar esse perfume do Senhor. Existem momentos nas nossas vidas que nós, por mais que nós tenhamos vontade, mas a gente não consegue exalar esse perfume em seus pensamentos e atitudes. Embora, de acordo com 2 Coríntios 2,15, sejamos para Deus o bom perfume, porque nós acabamos de ler, mas às vezes nós não conseguimos exalar esse perfume. É tão bom quando a gente se reúne e sente esse perfume de Cristo exalando no nosso meio. Então você acha que é uma flor murcha quando você não consegue exalar esse perfume, muito aquém do que poderia ser, e você clama desesperadamente pela ajuda do jardineiro. Ah, Senhor, venha regar minha vida, colocar sobre a minha vida de novo esse bom perfume, para que eu possa voltar a exalar como eu já antes exalado esse bom perfume. Na verdade, todos nós, pequenas flores humanas, convivemos em certa medida com imperfeições. Enquanto estivermos nessa carne, nós vamos conviver com imperfeições.
imperfeições capazes de nos até envergonhar perante o perfeito jardineiro. Quantas vezes nós sentimos vergonha de algo que nós praticamos e que a gente sabe que não agrada o nosso jardineiro? Quantas das vezes isso acontece conosco? Não existe plantas perfeitas e vigorosas por si mesmo. A Yara tem várias plantas bonitas aí, mas se ela não cuidar, uma semana não tem mais nada. Não existe plantas perfeitas se o jardineiro não estiver cuidando, regando, conversando com aquelas plantas. Não é assim? Porém, pequenas flores imperfeitas que se esforçam para produzir o mais agradável perfume para o seu sensível jardineiro. Não é assim que nós nos achamos? A gente se esforça cada dia para sermos hoje melhor do que fomos ontem, para agradar o nosso jardineiro, para tentar exalar esse perfume que vem dele mesmo. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele também sofria esse dilema de todo cristão com as seguintes palavras. Ele disse o seguinte, lá em Romanos 7,15, Paulo diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O apóstolo Paulo nos falando, aquele homem que nós sempre dizemos que foi o maior missionário da história, mas ele falou isso. Às vezes eu não consigo que eu faço, entender os meus próprios atos. Obrigada. Porque não faço o que quero, e sim o que detesto. Olha só, apóstolo Paulo nos falando. Irmãos, o que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu detesto, que eu odeio, eu acabo fazendo. Eita Deus, aleluia! É diferente, irmãos, com a gente. É uma luta constante nossa. Analisando o contexto, você poderá perceber que o apóstolo se referia a uma crise sem precedentes que se instalara em sua vida no momento da conversão. A eterna luta entre a sua consciência espiritual e os seus desejos humanos. A palavra diz que nossa vida é uma luta constante da carne contra o espírito. Que a carne quer uma coisa e o espírito quer outra. E Paulo já falava dessa luta. Ele que era um homem de Deus, um missionário, um pregador, como a gente nunca viu ninguém. Mas ele também passava por essas dificuldades. Veja ainda o que ele afirmou, que Paulo nos afirmou. Porque no tocante, aqui é Romanos 7, 22, 23. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros contra a lei, guerreando a lei da minha mente. Então ele guerreava entre si, em fazer o bem e o mal. Me faz prisioneiro da lei no pecado que está nos meus membros, na nossa carne. Enquanto estivermos aqui, vai ser essa luta constante. Parece incrível que um servo de Deus, da envergadura do apóstolo Paulo, tenha tido a coragem de demonstrar publicamente as suas fraquezas. Às vezes nós queremos dar uma de super-homem, mas nós vimos que o próprio apóstolo Paulo, ele reconheceu suas fraquezas.
E eu creio, irmãos, que só quando nós reconhecemos, como nosso irmão Jean orou aqui, que sem Jesus não somos nada, é que nós vamos crescer. Porque se confiarmos em nós mesmos, meus irmãos, nós vamos cair. Porque enquanto estivermos na carne, a carne só puxa para o lado que não agrada a Deus. Aleluia. E aqui o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: apesar de não saber com detalhes sobre a extensão de um espinho que ele diz ter na carne, nós não sabemos o que era esse espinho. A Bíblia não nos diz, mas Paulo diz que para que me não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Estará em 2 Coríntios 2, de 7 a 9. E ele orou e pediu a Deus que tirasse aquele espinho da carne. E o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Porque talvez se o Senhor tivesse tirado aquele espinho da carne de Paulo, que a gente não sabe o que era, mas ele diz que é como se fosse algo lhe esbofeteando dia e noite. Talvez se Deus tivesse tirado aquele espinho da carne de Paulo, Paulo não tivesse permanecido e passado por tudo que ele passou e dando glórias a Deus. E a palavra de Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Nunca devemos achar, irmãos, que nós somos o super-homem, a super-mulher, que nós estamos preparados para tudo. Vamos nos colocar na dependência de Deus, porque é com Ele que nós podemos vencer. Foi por Ele e com Ele que Paulo venceu. Entenda que viver a vida cristã é muito mais que meramente se tornar um evangélico. Quantas vezes eu já ouvi, principalmente de mães, me dizendo assim: como eu queria que meu filho fosse para a igreja. O meu filho, como eu queria que ele fosse para a igreja. Como se a igreja fosse solucionar os problemas do seu filho. Quem soluciona os nossos problemas? Deus. Jesus. Então, como eu gostaria que meu filho entregasse a vida dele a Jesus. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Aqui diz que, olha, entenda que viver a vida cristã é muito mais que meramente se tornar um evangélico, unindo-se a uma igreja. Não vai resolver seu problema. Primeiramente é entregar diariamente a sua vida a Cristo, permitindo que Ele sim, o ajude a enfrentar a barra pesada do dia a dia, os problemas, as alegrias, as tristezas e os sofrimentos. Aí sim, você vai se unir a uma igreja, que a comunhão com os irmãos, ela é assim indispensável. Mas primeiramente Cristo. Ontem eu ouvi de um detento que está no semiaberto. Ele dizia para o missionário assim: eu posso estar na igreja em adultério?